pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês como utilizar o comando Array do AutoCAD. Aqui temos 3 exemplos utilizando o Array para fazer esses desenhos aqui. No primeiro deles a gente utilizou a opção do Array retangular, usando esse primeiro retângulo como base e depois fazendo as cópias em linhas e fileiras. O Array basicamente serve para otimizar o seu trabalho, ou seja, ao invés de você copiar aqui retângulo por retângulo, nesse sentido e depois acima, você vai fazer apenas um e informar a quantia que você quiser. Da mesma forma, esse desenho aqui seria algo parecido com um catavento. Eu tenho um retângulo e faço cópias de forma polar ou circular aqui. Então, se fosse fazer manualmente, eu teria que rotacionar um por um. E aqui seria um exemplo semelhante a uma engrenagem. Também eu estou usando o Array polar, utilizando o círculo aqui como centro, e como objeto principal eu utilizei esse triângulo aqui. Tá, eu vou mostrar agora como faz cada um deles. Deixa eu copiar cada um dos objetos aqui, utilizados como base. São esses 3 aqui, esses 4 no caso. Tá, primeiramente o atalho do comando é AR, ou você pode vir aqui em menu Draw, menu Modify, aqui Array. Certo, primeira opção, vamos utilizar o Array retangular. Aqui ele já dá uma pré-visualização, lógico que ele não está utilizando o seu objeto, né? Você pode estar fazendo o Array retangular com um círculo, qualquer outro objeto, mas ele vai mostrar aqui um preview mais ou menos de como irá ficar. Então você seleciona o objeto aqui na opção Select Object. Aqui você vai dizer quantas linhas e colunas você vai querer. No nosso caso aqui foram 4 linhas e 4 colunas. Esse meu retângulo tem 5 por 15, então aqui no offset da linha é o espaçamento entre cada linha. Então eu tenho 5 do retângulo, eu quero mais 5 entre eles, então eu tenho que formar 10 aqui, e embaixo eu tenho 15 mais esse espaço de 5, então eu tenho que formar 20 aqui. Aí é só dar um OK. Pronto, muito fácil, né? Isso ajuda muito em vários casos. Agora, nessa opção aqui, eu utilizei o Array polar. Então, basta apenas trocar aqui a opção, seleciono o objeto também. Aqui você vai informar o ponto centro da rotação aqui das cópias. Então, no caso aqui, eu usei esse canto aqui. Então, ele vai fazer as cópias rotacionando a partir desse centro aqui. Então, vamos informar aqui. Aqui eu informo a quantidade de cópias. Aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 cópias. E aqui o ângulo de rotação. No caso aqui eu quero que ele divida em 6 vezes, fazendo um ângulo de 360. Eu poderia informar metade desse ângulo e pedir 6, ele iria fazer só na parte de baixo, certo? Mas no caso aqui a gente quer fazer a rotação completa. Então basta apenas dar um OK. Feito. No próximo caso aqui, eu fiz um círculo, qualquer indiferente a medida aqui também, e aqui eu fiz apenas uma espécie de triângulo aqui, para imitar o dente de uma engrenagem. Então vamos ativar o comando AR de novo, Array, seleciona a opção polar, vamos selecionar o dente aqui no caso do objeto, vamos informar o centro de rotação, que é aqui em Center Point. Vamos também informar a quantidade, no caso aqui eu fiz 20, e o ângulo 360 também. Ok, está feito. Lógico que no caso do desenho de uma engrenagem realmente teria que fazer o cálculo do passo e tudo mais para saber quantos dentes você iria ter e qual o espaçamento entre eles, mas isso não vem ao caso. A questão é apenas explicar o conceito básico da utilização desse comando. Bem, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem aí no YouTube que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Até breve.